Alguma vez você já se sentiu extremamente angustiado? Talvez pela problema de saúde sua, de algum parente ou de algum conhecido, ou talvez por alguma situação financeira difícil, alguma coisa que aconteceu que te trouxe uma profunda angústia, uma angústia assim. E às vezes é um sentimento tão estranho que a gente tem, uma angústia estranha, e às vezes acontece. Uma angústia tão grande, uma perturbação da nossa alma, digamos assim, muito grande. Uma das coisas que mais me confortam nesses momentos é saber que Jesus também sentiu a mesma coisa. Não precisa abrir sua Bíblia, mas lá em 2 Coríntios, logo no começo, fala que quando nós estamos passando por alguma tribulação, nós podemos ser consolados por Jesus, porque Jesus sofreu tribulações e foi consolado pelo Pai também. Então o Pai nos consola através do Filho, porque o Filho sofreu toda a espécie de dor, toda a espécie de angústia, e ele entende o que nós passamos. O texto que nós vamos olhar hoje pela manhã tem a ver com a angústia de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos terminar o capítulo 12 hoje. Nós começamos semana passada, meditamos até do verso 1 até o verso 26. Não terminamos o capítulo, é um capítulo longo, difícil. Mas o texto que nós vamos meditar hoje começa com a angústia de Jesus. E toda vez que nós falamos da angústia de Jesus antes da sua morte, o que vem na nossa mente é o Getsemane. Quando Jesus orava um pouco antes de ser preso, onde na sua oração a Bíblia fala que ele suou sangue. Mas será que foi só nesse momento que Jesus ficou angustiado? No texto de hoje mostra um outro momento. O Evangelho de João não narra a angústia do Getsemane. Ele não narra essa parte. Mas ele narra, aqui nós não sabemos que dia exato aconteceu. Nós sabemos que pelo menos foi 5 dias antes da morte de Jesus que eles começam a sentir a angústia da sua morte. No capítulo 12, no começo, nós vemos Maria, irmã de Marta e de Lázaro, honrando Jesus, derramando um perfume precioso aos pés de Jesus e secando com seus cabelos, Jesus sendo honrado. E ali a morte de Jesus já estava sendo anunciada, porque quem recebia esses perfumes eram os mortos da sua morte. Logo em seguida, no capítulo 12, vemos Jesus entrando em Jerusalém e as pessoas dizendo: Hosana, bendito é o Senhor, o que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. E Jesus sendo honrado, mas essas mesmas pessoas que estavam honrando Jesus num domingo, 5 dias depois estariam dizendo: crucificam, nós o queremos morto. Mas um pouco depois, nós não sabemos o dia exato que aconteceu, mas um pouco depois a história nos conta que alguns gregos procuraram Jesus para conhecer Jesus. E nesse momento, quando os gregos chegaram, pela primeira vez no Evangelho de João, Jesus fala: a minha hora chegou. Até então, Jesus, desde o capítulo 2, desde o seu primeiro milagre, quando ele transforma água em vinho, quando Maria, a mãe de Jesus, fala: Jesus, está faltando vinho. E Jesus fala: mulher, ainda não chegou a minha hora. E vez após vez no Evangelho de João, Jesus falava: ainda não chegou a minha hora. E o que ele queria dizer com isso é a hora da sua morte, a hora da glorificação, onde Jesus iria entregar o seu corpo e derramar o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Mas quando chegamos no capítulo 12, quando esses gregos querem falar com Jesus, Jesus fala: minha hora chegou. Tudo que eu venho falando já desde o meu primeiro milagre, talvez há 3 anos atrás. O ministério de Jesus durou talvez 2 anos, 2 anos e meio.
mais ou menos, o ministério de Jesus. E desde então, finalmente, chegou a grande missão de Jesus. E Jesus, alguns dias antes, ele já começa a sentir angústia do que está prestes a acontecer com ele. Nós sabemos o que aconteceu com Jesus e todo o seu sofrimento. Os discípulos não sabiam. Ninguém sabia, a não ser Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele começa dizendo que o Verbo se fez carne. A palavra de Deus veio e se fez carne e habitou entre os homens. Mas esse mesmo Verbo que se fez carne também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus já começa a sentir o peso da sua morte. E a partir do verso 27, nós vamos até o final do capítulo. Nós temos a última história, digamos assim, antes do que nós chamamos do discurso no cenáculo. Cenáculo é a última ceia de Jesus que ele teve com seus discípulos. E no Evangelho de João, quando nós imaginamos a última ceia, nós imaginamos Jesus sentado com seus discípulos, comendo a ceia, tomando pão, o vinho. Ele fala ali um pouco, quem vai trair ele, algumas coisas acontecem. Mas no Evangelho de João, nós percebemos que Jesus disse muitas coisas, muita coisa aconteceu. Para você ter uma ideia, de João capítulo 13 até João 18, é só o discurso no cenáculo. Existe uma coisa ou outra que acontece, mas é praticamente só discurso. E discurso, o que Jesus falou na última ceia. Então, o que nós vamos ver hoje pela manhã são os últimos momentos de Jesus antes da sua angústia final. Antes da sua angústia prestes a morrer. Vamos ler primeiramente versos 27 até o verso 36. João capítulo 12. A partir do verso 27, que nós vamos ler até o 36 primeiramente. Diz assim a palavra de Deus. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, Pai, salva-me desta hora? Não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz diante dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que me falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos que da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem andar nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado, porque estamos diante da tua palavra e podemos com liberdade meditar nela, entender a tua vontade para as nossas vidas. Estamos chegando nos momentos onde narra a crucificação do teu filho Jesus. E Deus, isso enche os nossos corações tanto de tristeza por ver a angústia do teu filho, mas de alegria, porque isso significa que nós fomos salvos. Deus, nos ensina através da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto, o começo do texto, é muito parecido com a história do Getsemane, com a angústia de Jesus no Getsemane, mas não é a mesma história. Porque aqui Jesus não tomou a última ceia ainda. E o Getsemane foi depois da ceia.
Mas a gente começa a perceber que logo no começo Jesus disse: a minha alma está angustiada. Se você tem vindo nos nossos cultos de quarta-feira, nós estamos estudando Salmos. E principalmente os primeiros salmos, os salmos de Davi, é muito comum Davi falar isso: estou angustiado, a minha alma está perturbada. E é exatamente isso que Jesus está sentindo. E talvez na sua mente você pense: como Jesus, sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, onde no Evangelho de João fala que Jesus, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, agora está angustiado, agora está sofrendo, agora está perturbado. Isso sim, porque Jesus, ele é 100% Deus, mas na sua encarnação, 100% homem. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus, ele sentia cansaço, e saber que a sua morte está próxima, Jesus fica perturbado, ele fica angustiado, e ele fala: o que direi? Pai, salva-me desta hora. É muito parecido com o que ele ora um pouco depois: Pai, afasta de mim este cálice. Senhor, eu vou sofrer, e minha morte será terrível. Eu não quis trazer aqui hoje, para não ficar muito longo, mas existe um texto muito interessante de um médico francês, que ele escreve do ponto de vista da medicina sobre a morte de Jesus, o que Jesus sofreu ali, as angústias, a dor que Jesus sofreu. Eu posso ler esse texto 100 vezes, nas 100 vezes eu vou chorar, porque é terrível o que Jesus sofreu, a sua dor física. Quando no jardim do Getsemane fala que Jesus suou sangue, nesse texto desse médico, ele fala sobre isso. Ele fala que isso pode acontecer quando a pessoa entra numa angústia tão profunda que as veias da cabeça, esqueci o nome dessa parte, elas estouram e elas se derramam junto com o suor. Mas isso só acontece numa angústia extremamente profunda. E parece que, mesmo que aqui nesse texto não seja a última ceia, Jesus já estava sofrendo isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, salva-me desta hora. É isso que Jesus está falando. Será que é isso que eu devo pedir para o meu Pai? E da mesma forma como Jesus ora depois: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus fala: não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. O Evangelho de João tem a ver com a glória de Deus. Deus manifesta a sua glória através de Jesus. Vimos no capítulo 11, Jesus manifestando a sua glória na ressurreição de Lázaro. Nos capítulos anteriores, Deus manifestando a sua glória, curando um cego de nascença. Deus manifesta a sua glória no capítulo 5, curando um aleijado de 38 anos daquela enfermidade. Deus manifesta a sua glória ao Jesus curar à distância o filho do centurião. Mas agora a glória do Pai é revelada na obediência do Filho. Apesar da angústia de Jesus, Jesus fala: eu vou obedecer ao meu Pai. E é isso que ele fala: eu vim para este propósito, eu vim exatamente para esta hora, eu vim para ser sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista disse no capítulo 2, no capítulo 1, perdão, 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus fala: eu vou sofrer, mas eu vou cumprir o que meu Pai me mandou. Rapidamente, é um texto muito conhecido, mas abre Filipenses. Se você puder, se não puder, não tem problema. Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 5, diz assim. Filipenses 2, 5, a partir do 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ou mesmo sendo Deus,
Não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo ou algo que devia pegar-se. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele não deixou de ser Deus na sua encarnação. Ele continuou sendo Deus, mas agora encarnado de forma humana. Ele deixou mão, ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, e veio ao mundo e se tornou um ser humano, não limitado pelos prazeres, pelas limitações humanas, mas sentindo as limitações humanas, como a fome, a sede, o cansaço. Mas o texto Paulo fala aos Filipenses, que ele se humilhou e ele foi obediente até a sua morte. No Evangelho de João, capítulo 12, o Pai é glorificado pela obediência do Filho. Porque o Filho, apesar da sua angústia, ele foi obediente até o fim. Então, no verso 28, voltando para o Evangelho de João, capítulo 12, Jesus ora: Pai, glorifica o teu nome, que o seu nome seja glorificado através da minha morte. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O Pai está dizendo para Jesus: eu não vou te glorificar, a minha glória não é só na sua morte. Desde que Jesus começou o seu ministério, a glória do Pai já estava sendo revelada, transformando água em vinho, curando, como eu já disse, curando a distância, curando o aleijado, curando, ressuscitando os mortos. Em tudo isso, o Pai já estava sendo glorificado. E fala: e ainda o glorificarei. E ainda meu nome será glorificado na morte de Jesus. Só que a multidão não ouve isso. A multidão João fala que parece que foi um trovão. Parece muito com a história da conversão de Paulo. Onde Jesus aparece para Paulo, Paulo ouve Jesus, mas os homens que estão com Paulo não entendem o que está acontecendo. E aqui as pessoas falam: não, parece que foi um trovão, alguma coisa assim. E Jesus fala: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Mas como que poderia ser por causa deles se eles não ouviram a voz? Se eles pensaram que era um trovão? Provavelmente o que está acontecendo aqui é o que no Evangelho de João acontece algumas vezes, que aquelas pessoas entenderiam só depois. Algumas coisas que acontecem com Jesus e os discípulos, sempre entendendo as coisas muito literalmente, falam: Jesus, eu não estou entendendo. E Jesus fala: depois que eu morrer e ressuscitar, vocês vão se lembrar disso e vão entender. Parece que é o que está acontecendo aqui. Mas a partir do verso 31 até o verso 33, Jesus nos ensina 4 coisas a respeito da sua morte. Já parou para pensar o que significa a morte de Jesus na cruz? Tantas coisas, na verdade. Mas aqui João, ele nos traz 4 verdades, apenas nos versos 31 ao 33, sobre a realidade da morte de Jesus. A primeira coisa, no verso 31, fala: chegou o momento de este mundo ser julgado. Jesus já havia dito: eu não vim para julgar, vim para trazer salvação. Mas o mesmo ato de salvar é o mesmo ato que vai julgar. Em João, capítulo 3, no discurso de Jesus com Nicodemos, na conversa de Jesus com Nicodemos, o apóstolo João, ele faz ele fala algo ali, no verso 17 diz assim, a partir do 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para trazer julgamento, ele veio para salvar. Mas olha o que João fala no verso 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus.
A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O mesmo ato que traria salvação, traria condenação. Para aqueles que crescem na morte de Jesus, na sua obra, na sua crucificação, na sua ressurreição, aqueles que abraçassem a luz do mundo que é Jesus, aqueles que crescem em Jesus, salvação. Mas aqueles que rejeitassem tudo isso, automaticamente seriam condenados. Um pouco mais para frente, João capítulo 5, Jesus fala, a partir do verso 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em Jesus não entra em juízo. Mas Jesus está falando, a minha morte é um ato de julgamento. Porque a partir do momento que pessoas não creem em tudo isso, elas serão condenadas. Então, sim, a morte de Jesus é um ato de julgamento. É um ato de julgamento para aqueles que não creem. A própria crucificação de Jesus traz condenação para os que não creem. Mas, segunda verdade que o capítulo 12, verso 31 traz a respeito da morte de Jesus. Primeiro, que a morte de Jesus é julgamento. Segundo, e agora o seu príncipe será expulso. Esse príncipe é o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, Satanás. Jesus está falando, a minha morte é julgamento para Satanás. É a minha vitória definitiva, apesar de Satanás ser futuramente jogado no inferno, ele ainda está solto. Mas a morte de Jesus era a declaração, Jesus venceu. E isso é uma referência à primeira profecia sobre a vinda de Jesus, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Diz assim, Deus falando para a serpente, porém inimizade entre você, serpente, Satanás, e a mulher. A mulher, no caso, no contexto aqui é Eva. Entre a sua descendência, Satanás, e o descendente dela, não os descendentes dela, mas o descendente da mulher, um descendente da mulher. Ele continua falando, este descendente, Satanás, lhe ferirá a cabeça, e você, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Aqui esse descendente da mulher é Jesus. Fala que Jesus seria ferido no seu calcanhar pelo seu sofrimento, pelo que ele teria que morrer, ele teria que sofrer. Mas isso seria um ato de vitória desse descendente, porque nisso ele pisaria na cabeça da serpente. E é isso que João está falando. Que a morte de Jesus expulsaria Satanás, seria a vitória definitiva de Jesus sobre Satanás. Não que Satanás, não que ele não está por aí, mas significa que, apesar de ele pode fazer o que for, ele já está derrotado. Porque Cristo já venceu através da cruz. Primeira verdade da crucificação de Cristo, o mundo será julgado. Segundo, Satanás é vencido. Terceira verdade, verso 32 de João 12. E eu, quando for levantado da terra. Jesus está falando aqui a respeito da sua morte. Como é que ele morreria? Jesus está falando, eu não vou ser morto apedrejado. Eu vou ser levantado. Levantado numa cruz. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, nos fala que um criminoso em Israel, ele era amaldiçoado, ele era morto.
E quando ele era amaldiçoado, ele era pendurado numa árvore, para todo mundo ver que ele tinha sido amaldiçoado. Por isso que Paulo fala em Gálatas, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que é a árvore. E Jesus seria pendurado numa cruz. Isso significa que Jesus assumiria sobre si a nossa maldição. Jesus, por mais duro que seja dizer isto, ele se tornou maldito na cruz. Não por causa do seu pecado, mas por causa do meu e do seu pecado. Ele foi amaldiçoado na cruz por causa do meu e do seu pecado. A maldição do pecado estava sobre os ombros de Jesus, quando ele foi pendurado numa cruz. Mas quando fala que Jesus seria levantado, aqui no verso depois fala que significa que ele seria morto, pendurado. Mas no Evangelho de João, ser levantado não significa apenas sinônimo de morte. Ser levantado também era sinônimo de ressurreição, que ele seria levantado dos mortos. Mas não somente isso, ele seria levantado, ele iria ascender para junto do Pai. Então João está falando, ali narrando Jesus, ele fala, Jesus será morto numa cruz, mas ele vai ressuscitar e ele vai ascender para estar junto com o Pai. E isso também em João, Jesus já disse isso. Em João 3, verso 14, diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Era necessário que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, para que ele ressuscitasse, para que ele ascendesse ao Pai. A morte de Jesus na cruz é Jesus assumindo a nossa maldição, ele se tornando maldito no nosso lugar. E a quarta e última verdade, nesses versículos, ele termina falando: atrairei todos a mim. Através da morte de Jesus, as pessoas seriam atraídas a Jesus. E é estranho dizer isso. Uma pessoa ser atraída por uma pessoa pendurada numa cruz, uma morte de criminoso. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso em 1 Coríntios. Porque principalmente na cultura grega, ser morto numa cruz é como se hoje alguém sofresse pena de morte e morresse na cadeira elétrica. Todo mundo sabia, se está morrendo na cadeira elétrica, fez algo terrível. Fez um crime abominável. Não é aquele assunto que se fala no almoço. Olha, aquela pessoa morreu. Não, é aquele assunto que ninguém fala. Mas Jesus está falando, através da minha morte, as pessoas serão atraídas a mim. As pessoas não seriam... E é muito interessante porque no Evangelho de João, Jesus fez sinais, fez milagres, para as pessoas crerem nele. Mas Jesus está falando, bem-aventurado é aquele que é atraído através da minha morte. Através da minha morte. E Jesus continua a partir do verso 33. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. E aquelas pessoas, a multidão fala, mas Jesus, se você fala que é o Cristo, o Messias, mas no Antigo Testamento fala que o Messias viveria para sempre. Viveria para sempre. Eles não sabiam ainda da ressurreição de Jesus. E Jesus termina esse parágrafo dizendo, enquanto eu estiver aqui, por um pouco de tempo que me resta, aqueles que abraçarem a luz se tornará meu filho. Aquele que crê em mim, aquele que crê na minha morte, aquele que crê que a minha morte traz julgamento, que Satanás será expulso, que eu serei levantado e que eu vou atrair muitos, esse se torna meu filho. O Pai é glorificado através da obediência do Filho. Mas o texto continua e nos traz um cenário terrível, um cenário de incredulidade. Olha o que ele diz a partir do verso 36 até o verso 43. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos de Deus, filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles.
embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você já teve essa sensação de talvez você evangelizar um, evangeliza outro, e ninguém crê em Jesus, ninguém se converte? Talvez no seu trabalho, ou talvez você ouve história de missionários que passaram anos no campo missionário e só teve uma ou outra conversão. Não é nenhuma novidade. Jesus fez milagres, fez sinais, e os judeus continuaram incrédulos. E aqui está falando de uma maneira muito geral, que tiveram pessoas que creram. Mas de uma maneira geral, a nação de Israel não creu. Se o Israel não creu quando Jesus estava aqui na terra, ai de nós. Mas o que está acontecendo aqui, Jesus fala, isso já estava escrito que aconteceria assim. Primeiro ele cita Isaías 53, verso 1, que narra a morte de Jesus. Que Jesus seria rejeitado pelas pessoas. E nesse mesmo contexto já fala que as pessoas não iriam crer. E depois faz uma citação de Isaías, capítulo 6, verso 10, o chamado de Isaías. Quando Deus aparece para Isaías e fala, Isaías, eu estou te chamando, você tem um chamado. E Deus vira para Isaías e fala, Isaías, você vai pregar, mas as pessoas não vão escutar. Imagina você, Deus falou para você, você vai pregar no seu trabalho, você vai pregar na sua escola e ninguém vai se converter. Você pregaria? Esse era o ministério de Isaías. Deus fala, Isaías, você vai pregar e ninguém vai se converter. E teve um outro profeta que foi muito parecido, que foi Ezequiel. Aqui não tem uma referência a Ezequiel, mas Deus fala a mesma coisa. Ezequiel, você vai pregar lá no exílio e sabe quem vai te escutar? Ninguém. Ninguém vai te escutar. Não é à toa que talvez outro profeta chamado Jeremias é conhecido como profeta chorão. Porque profetizou durante 40 anos, arrependam-se, senão nós iremos para o exílio. E o povo foi para o exílio porque não escutou. Povo coração duro, povo coração incrédulo. Ou seja, se as pessoas não creem em Jesus hoje, não há nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Mas aqui está falando que é como se Deus estivesse endurecendo o coração dessas pessoas. Mas você pode pensar, mas é justo? Se Deus está endurecendo o coração, é justo Deus condenar essa pessoa? Se é Deus que está endurecendo o coração? Você se lembra da narrativa de Moisés com o faraó? O que Deus fala para Moisés? Moisés, vai, fala com o faraó, mas eu vou endurecer o coração do faraó. É justo o faraó ser condenado por isso? Nós precisamos entender isso. Quando a palavra de Deus diz que Deus endurece o coração de alguém, na verdade é como Deus estivesse confirmando um coração que já está duro. Aquele coração já tomou a decisão contra Deus e Deus fala, você quer ser incrédulo? Você quer ficar longe de mim? Ok, eu vou endurecer ainda mais seu coração. Mas é debaixo de uma decisão que aquele coração já tomou. É o que acontece com a humanidade. Em Romanos capítulo 1, quando fala que todos pecaram, toda a humanidade pecou, lá em Romanos 1, em alguns versículos, fala que Deus, por causa disso, Deus entregou a humanidade ainda mais ao pecado. É como se a humanidade, Deus estivesse segurando as pessoas, e as pessoas, eu quero pecar, e Deus segurando com a sua graça. E as pessoas, eu quero pecar. E Deus fala, ok, você quer pecar? E Deus fala, não vou segurar mais. E a pessoa se afunda ainda mais na lama do pecado. Porque a pessoa já tinha escolhido isso.
porque a pessoa já queria isso. É o que acontece em Romanos, é o que aconteceu com o Faraó. Deus endureceu o coração porque o coração dele já estava duro, já estava endurecido. Mas um coração que não está duro, Deus ouve. Depois, na sua casa, leia Gênesis capítulo 20. É uma história muito interessante. É uma história onde Abraão, ele chega numa cidade e tem um rei chamado Abimeleque. E Abimeleque, ele olha para Sara, sessentona, e fala, eu quero essa mulher para mim. Abimeleque fala, eu quero essa mulher para mim. E Abraão, banana, e que ele fala, não, não é minha esposa, é minha irmã. E não protege Sara. Então, Abimeleque toma Sara como esposa, mas não tem relações com ela. Mas Abimeleque tem um sonho. Deus fala com Abimeleque, fala, Abimeleque, não toca nessa mulher porque ela é casada. E sabe o que Abimeleque fala? Mas Senhor, eu fiz isso na maior inocência, eu não sabia. E Deus fala, eu sei disso. Eu sei que você é inocente, Abimeleque. Você fez o que era errado, mas você fez de maneira inocente. E eu não vou te condenar. Eu não vou te condenar. E chama Abraão, Abraão vai orar por você e você será abençoado. Mas devolva a esposa. Devolva para Abraão. Deus endureceu o coração de Israel, porque Israel não queria ouvir. Depois de 3 anos, Jesus fazendo milagre atrás de milagre, fazendo os maiores sinais, trazendo mortos à vida, o povo continuou incrédulo. Parece o povo no deserto, que vê o Mar Vermelho se abrindo, vê as 10 pragas, vê o Rio Jordão se abrindo, e o povo só reclamava. Sabe quem parece? Nós. Que Deus salvou você. Você vê o milagre de Deus na sua vida, talvez na sua família, e tantas coisas que Deus já derramou sobre a sua vida. Quando vem o mínimo de problema que nós fazemos, reclamamos. Somos incrédulos. Parece Marta, que disse para Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. 5 versículos depois fala, Jesus, você vai ressuscitar Lázaro? Não tem como isso acontecer. E Jesus fala, ué, você acabou de dizer que acreditava em mim? E agora está duvidando? O povo continua incrédulo. Mas no final dessa parte termina dizendo que algumas autoridades creram em Jesus. Mas não confessaram, porque eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Lembra daquela história do cego de nascença? Onde foi chamado os pais para testemunhar que que aquele homem realmente era cego de nascença? O que os pais fizeram? A única coisa que eu sei é que ele nasceu cego. Mas os pais estavam com medo por quê? Porque os judeus e os líderes já haviam falado, quem confessar que Jesus é o Messias, vai ser expulso da igreja dos judeus, da sinagoga. Vai ser excluído da igreja. E essas autoridades também estavam com medo. E olha como termina o verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esta fé não é suficiente. Uma fé que tem mais medo das pessoas do que de Deus não é uma fé suficiente para a salvação. Talvez esses homens, depois da morte e ressurreição de Jesus, vieram a crer. Mas uma fé que tem medo dos homens, se não confessa Jesus. Pedro fala em Atos, né? Aquele que crê e confessar com a sua boca. Paulo fala isso em Romanos também. Esse será salvo. Uma fé que tem medo dos homens, que tem medo, não é uma fé suficiente para a salvação. Mas o texto termina a partir do verso 44 ao 50. É um resumo, João nos ajuda nisso. João é um escritor fantástico. E ele resume, antes de começar todo o discurso, como eu já disse no começo, o discurso no cenáculo, agora a partir do capítulo 13, vai ter muito discurso, poucas histórias em si. Vai ter a oração de Jesus, Jesus lavando o pé dos discípulos, uma oração extensa de Jesus em João 17. Mas, nos versos 44 até os 50, é um resumo de tudo o que aconteceu em João, no Evangelho de João. João, ele faz isso para nós. Diz assim, versos 44 a 50. E Jesus clamou dizendo,
Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. E nesse resumo de João, aqui escrito de Jesus narrado por João, tem 5 verdades que nós vamos relembrar tudo que o Evangelho de João nos ensina. Primeira coisa, versos 44 e 45. Jesus é um com o Pai. Crer em um é crer no outro. E João, talvez você já tenha ouvido falar em algumas seitas por aí que Jesus não é Deus. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que fala que Jesus foi uma pessoa muito importante, mas não foi Deus. O Evangelho de João, as pessoas interpretam errado, Jesus não diz isso. Meus irmãos, se você tem acompanhado tudo que nós temos aprendido, é impossível dizer que Jesus não afirmou a sua divindade. Vez após vez, Jesus fala, eu sou Deus. No capítulo 10, verso 30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. E os judeus entenderam tão bem essa verdade, que quando Jesus acabou de dizer, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Jesus está falando, eu e o Pai temos a mesma essência. Eu sou um com o Pai, o que o Pai me ordena, eu faço. Nós temos a mesma essência, nós somos eternos, nós somos imutáveis, nós somos justos, nós somos santos. É um pouco difícil de entender na nossa cabeça, onde 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formam uma única pessoa, um único Deus. Porque eles compartilham da mesma essência. Mas é o que Jesus está nos ensinando. Eu e o Pai somos um. Olha que interessante o que Hebreus, capítulo 1, nos fala a respeito de Jesus. É um texto fantástico que colabora com tudo que João nos ensina. Hebreus 1, de 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus. É o que João nos ensina. O Pai manifesta a sua glória através do Filho. E a expressão exata do seu ser, do ser do Pai. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus é a expressão exata do Pai. É o resplendor da glória do Pai. Jesus fala, você quer ver o Pai? É só olhar para mim. É só olhar para mim. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina, e nos ensinou ao longo de 12 capítulos, ele diz, eu e o Pai somos um. Segunda verdade, no capítulo 46, Jesus é a representação pessoal, a incorporação literal de toda a verdade. Portanto, crer na verdade divina não é aceitar determinado conjunto de fatos, mas crer na pessoa chamada Jesus. Crer em Jesus, crer na verdade,
não é crer num conjunto de regras. É crer numa pessoa. Jesus, ele é a verdade. Ele vai dizer mais para frente, no capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A verdade não é um conjunto de regras, não é um conjunto de fatos. É uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa que ele nos ensina, versos 47 e 48. Jesus não veio para condenar ninguém, mas para apresentar a si mesmo como a verdade a ser crida. Os que falham em crer nele condenam a si mesmos. Jesus não veio para trazer condenação, mas aqueles que falham em crer em Jesus condenam a si mesmos. Aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Quarta verdade, verso 49. Tudo o que Jesus fez é necessariamente a vontade do Pai, porque eles são da mesma essência. Jesus fala que tudo o que ele fez foi por ordem do Pai. Em João capítulo 5, Jesus fala a mesma coisa. Tudo o que eu faço é o Pai que me ordenou. É o Pai que me ordenou, porque nós temos a mesma essência. E quinto e último. O motivo para o Pai ter enviado o Filho à Terra para prover à humanidade a capacidade de receber vida eterna só pela graça, só por meio da fé. Nós somos salvos, porque se dependesse de nós mesmos, todos nós iríamos para o inferno. Deus enviou Jesus para nos capacitar a sermos salvos através da graça e através da fé em Jesus. E, meus irmãos, Jesus, desde o capítulo 1, ou desde o capítulo 2, tem nos mostrado sinais, milagres, para que nós creiamos que Ele é de fato o Filho de Deus. E a salvação não está nas nossas obras, mas na obra dele. Mas talvez você não creia em Jesus. Talvez você esteja aqui e você não abraçou essa luz ainda. Você fala, ok, Jesus é Deus, só legal. Mas se você não colocar a sua confiança em Jesus, você já está condenado. Você vai para o inferno. Uma única forma de sair disso é crendo que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu para junto do Pai. Mas você fala, Rogério, eu já creio nisso. Essa mensagem você tem que passar para frente. Talvez muitos não vão crer. Talvez muitos vão continuar incrédulos. Mas essa é a mensagem. Evangelizar é isso, é contar essa história. Evangelizar é contar tudo que você tem aprendido no Evangelho de João. Mas muito cuidado, meus irmãos, quando você evangeliza. Evangelizar não é você chegar para a pessoa, você tem que ser uma pessoa boa. Seja uma pessoa melhor. Não. Evangelizar é mostrar o quanto Jesus é perfeito. O quanto Jesus entregou a sua carne, ele derramou o seu sangue por causa do nosso pecado. Esse é o verdadeiro evangelho. É isso que João está pregando até então. E é isso que nós precisamos levar para frente. É o verdadeiro evangelho. Não é evangelho baseado em regras, em obras. Mas é evangelho baseado na pessoa de Jesus Cristo, que é o objeto da nossa fé. É crer nele, tão somente nele. E por último, você já agradeceu a Deus por quem você é salvo? Porque se não fosse por isso, você estaria a passos largos para o inferno. Já agradeceu, Deus, obrigado por ter enviado Jesus. Obrigado, porque se dependesse de mim, estaria perdido. Nós cantamos, a quão cego eu andei. Se não fosse Jesus, nós ainda estaríamos cegos. Deus, obrigado por ter enviado Jesus para despertar a fé dos judeus, para despertar a fé do mundo, para trazer salvação e trazer restauração. O que foi quebrado lá em Gênesis capítulo 3 com o pecado, Jesus veio para restaurar e para quebrar. Jesus, ele nos faz um vaso novo, ele nos conserta. Um vaso quebrado por causa do pecado, Jesus nos restaura. E nós somos vasos nesse processo de restauração.
Nós somos santificados. Nós estamos no processo de glorificação dia após dia. E chegará um dia que nós estaremos perfeitos, plenamente à imagem de Jesus Cristo. Mas estamos dentro de um processo. Mas já louvou a Deus, já agradeceu a Deus, porque você está nesse processo. Porque você é salvo pela cruz de Cristo. Porque você já não está mais condenado. Romanos 8:1 fala: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais culpa. Não tem mais condenação. Não tem mais inferno para aqueles que creem em Jesus. Você já agradeceu a Deus porque você é salvo?